Uma briga de trânsito no meio da rua, socos trocados, gritaria e a polícia chegando. Nego do Borel, um dos cantores mais polêmicos do Brasil, volta a ser manchete. Mas o que está por trás de mais esse escândalo? Na última noite, em uma movimentada rua do Rio de Janeiro, Nego do Borel se envolveu em uma troca de socos com outro motorista. Câmeras de celulares registraram o momento exato em que a confusão explodiu. Segundo testemunhas, o desentendimento começou por causa de um problema no trânsito. Mas o que chocou a todos foi a reação do cantor, que decidiu revidar fisicamente. Essa não é a primeira vez que Nego do Borel se envolve em confusões. O cantor, que já esteve no centro de polêmicas por comportamentos controversos, parece não conseguir ficar longe dos holofotes ou das manchetes. E aí, gente, beleza. Mais um mergulho pra gente aqui no The Deep Dive. E hoje, vamos falar da treta que tá dando o que falar, né? Nego do Borel, briga de rua e a internet brasileira, bom, vocês sabem, né? Tá empolvorosa. Parece que no domingão, né? Manhã de domingo, ali no Rio, perto da Lagoa, Nego do Borel se meteu numa briga feia. E aí o que aconteceu? Vídeo viralizou, né? Pois é, tinha um monte de coisa pra analisar, né? Notícia, podcast, post de rede social e pelo jeito cada um conta a história de um jeito, né? Mas a pergunta que fica é, o que rolou de verdade? A gente tem um vídeo da briga, né? Dá pra ver soco pra lá, soco pra cá, galera em volta olhando. Até a polícia chegou a usar spray de pimenta, parece até filme, viu? Parece mesmo. E a gente vai tentar entender tudo, que a gente já sabe é que o Nego do Borel e o outro cara foram parar na delegacia, mas, e aí que viu o mais curioso, nenhum dos dois quis registrar a queixa. Pois é, essa informação a gente viu lá no Jovem Pan. E aí, o que foi que fica, né? Teve briga, mas ninguém quis registrar a queixa. Estranho, né? E a confusão aumenta quando a gente vê as diferentes versões, né? O estado de Minas, por exemplo, fala que o Nego do Borel foi vítima, que ele foi agredido pelas costas. Mas aí o Metrópole já lembra do histórico do Nego, né? Fala de outras polêmicas para aquela confusão ao vivo com o filho do Otávio Mesquita. É verdade. E aí a gente fica pensando, né? Será que ele provocou dessa vez? Ou será que ele tava só se defendendo? Difícil saber, né? E o próprio Nego do Borel foi lá no Instagram dele e falou, abre aspas, chega de apanhar e fica calado. Fecha aspas. Mas essa frase, né, dá pra entender de várias maneiras. Tá mesmo. Pode ser um desabafo, né? Tipo, ele tá cansado de ser vítima, mas também pode ser uma jogada pra tentar controlar a narrativa, né? Se colocar como vítima. E aí, a questão da imagem pública, né? Como é que isso tudo afeta a carreira dele? Com certeza. O Nego do Borel já teve problemas com a justiça antes, né? E essa briga, independente de quem começou, não ajuda muito a melhorar a imagem dele. Não ajuda mesmo. E o mais interessante é que essa história toda reacendeu aquele debate sobre a fama, né? A exposição pública. A gente tem um podcast que fala disso, de como as pessoas famosas têm a vida exposta, né? E são julgadas o tempo todo. E nesse caso do Nego do Borel, a gente vê como o passado dele influencia a forma como as pessoas enxergam ele hoje, né? É como se ele estivesse carregando um peso extra por causa da fama. Exatamente. E por isso a gente precisa tomar cuidado para não julgar sem saber, né? A gente não conhece a história completa. É isso aí, a gente precisa ter cuidado para não cair na armadilha do julgamento fácil, né? Afinal, a gente não sabe tudo o que aconteceu. Verdade. E essa história do Nego do Borel, por mais específica que seja, acaba mostrando um problema maior, né? A violência, brigas, agressões, intolerância. Isso acontece em todo lugar. Acontece mesmo. E essa briga, por ter acontecido em público, né, e por envolver uma pessoa famosa, acabou virando um palco para esse debate. E o que me intriga é que, apesar de tudo, né, ninguém registrou boletim de ocorrência. Por que será? Sei lá, né? Difícil saber. Pode ser que eles tenham feito um acordo para evitar mais dor de cabeça ou que tenham medo de represália. Mas sem um registro oficial, fica difícil saber o que realmente aconteceu e quem foi o culpado. Sem dúvida. E essa falta de responsabilização, né, pode acabar incentivando a violência. Essas pessoas acham que podem agredir os outros sem consequências, elas vão continuar fazendo isso. Pois é. A impunidade é um problema sério. E a gente, como sociedade, precisa pensar sobre isso, né? Sobre as causas da violência, sobre como resolver esse problema que está presente no nosso dia a dia. Pensar sobre isso e agir, né? Agir também. Mas voltando ao caso do Nego do Borel, o que me chama a atenção é como a internet amplificou tudo, né? O vídeo viralizou rapidinho e todo mundo começou a comentar, dar palpite, criar meme. A internet tem essa força, né? E aí entra a discussão sobre os limites da liberdade de expressão online. Até que ponto a gente pode expor a vida de uma pessoa, mesmo que ela seja famosa. O Nego do Borel, no fim das contas, é um ser humano como qualquer outro, né? Ele tem direito à privacidade, ao respeito.
Com certeza. A gente precisa tomar cuidado para não transformar a vida dele num espetáculo, né? É como se a gente tivesse perdido a noção do limite entre o público e o privado, né? E essa invasão, essa exposição toda pode prejudicar a saúde mental das pessoas, ainda mais de quem já está fragilizado. Sem dúvida. E a gente sabe que o Negros do Borel já passou por momentos difíceis, né? Teve problemas com a justiça, com drogas. Em vez de julgar, apontar o dedo, a gente precisa ter compaixão, né? Entender que ele também é vítima do sistema, da sociedade em que a gente vive. Verdade. E a gente volta para a questão da violência, né? Porque ela não é só física, ela pode ser psicológica, verbal, virtual. E a internet muitas vezes vira um palco para esse tipo de violência, né? As pessoas se escondem atrás de perfis falsos, se acham no direito de xingar, ameaçar, humilhar. Triste, né? No fim das contas, a gente está falando de seres humanos, de pessoas que sentem dor, que sofrem. É isso aí, a gente precisa lembrar disso sempre, né?